O primeiro Duque da Normandia. 28 de agosto de 933. Nasce Ricardo I, o destemido, primeiro Duque da Normandia, meu 32º avô, 7 vezes meu avô, o primeiro detentor deste título, bisavô de Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Ricardo I, o destemido, primeiro Duque da Normandia, nasceu em França, Fécamp, 28 de agosto de 933, e morreu em Fécamp, França, a 20 de novembro de 996. Era filho de Guilherme I, conde da Normandia, e de Sprota de Senlis, neto paterno de Roberto I, Roland o Rolo, primeiro conde da Normandia e de Popa de Bayeux. Ricardo I da Normandia, conhecido como Ricardo, o destemido, foi Duque da Normandia entre 942 e 996. É considerado o primeiro verdadeiro detentor desse título. Nascimento. Ricardo nasceu filho de Guilherme I da Normandia, e de sua esposa, Sprota de Senlis. Era ainda criança quando o seu pai faleceu em 942. A sua mãe era uma concubina bretã, capturada durante a guerra e casada, com Guilherme, segundo o rito dinamarquês. Biografia. Como Ricardo era ainda uma criança quando o seu pai faleceu, não tinha poder suficiente para deter Luís IV de França, quando este tomou a Normandia. Luís IV manteve-o prisioneiro durante a sua juventude, em Laon, sob o pretexto de zelar pela sua educação, mas Ricardo conseguiu escapar com a ajuda de Osmundo de Centeville, Bernardo de Senlis, que fora um companheiro de rolo da Normandia, seu avô paterno, Ivo de Belesme e Bernardo, o dinamarquês, antepassado das famílias Harcourt e Beaumont. Em 968, Ricardo concordou submeter-se a Hugo, conde de Paris. Nessa altura, aliou-se a líderes normandos e vikingos, afastou Luís IV de Rouen e recuperou a Normandia, em 947. Mais tarde, entrou em Quesílias com Ethelred II de Inglaterra, em virtude da Normandia ter comprado uma parte considerável dos saques das invasões vikings da Inglaterra. Foi necessária a intervenção de um enviado do Papa para evitar a guerra. Em 991, Ricardo e Ethelred assinaram um tratado no qual se comprometiam a não ajudar os seus inimigos. Esta paz contribuiu para o desenvolvimento das relações comerciais entre a Normandia e a Inglaterra. Ricardo era bilingue, tendo sido bem instruído em Bayeux. Era mais sensível aos seus súbditos dinamarqueses do que aos seus súbditos franceses. Porém, durante o seu reinado, a Normandia foi completamente galicizada e cristianizada. Introduziu o sistema feudal, tendo a Normandia se tornado um dos estados mais feudalizados da Europa. Levou a cabo uma grande reorganização do sistema militar normando, baseado em cavalaria pesada. Também se tornou o guardião do jovem Hugo, conde de Paris, após o falecimento do pai deste, em 956. Família e descendência. Ricardo I, Duque da Normandia, casou primeiro com Emma de Paris, em 960, filha de Hugo, o Grande, conde de Paris. Uniram-se ainda muito jovens. Ela faleceu em 966, sem descendência. De acordo com Roberto de Torigny, pouco tempo depois da morte de Emma, Ricardo saiu para caçar e parou junto à casa de um silvicultor. Apaixonou-se pela esposa deste, Senefreda, mas como esta era uma mulher virtuosa, sugeriu que ele namorasse a sua irmã solteira, Gunora de Crépon, minha 32ª avó, 7 vezes minha avó, em vez dela. Gunora tornou-se sua amante e a família dela ascendeu socialmente. O seu irmão, Erfaste de Crépon, esteve possivelmente envolvido num julgamento controverso relacionado com heresia. Gunora, tal como Ricardo, tinha ascendência nórdica, sendo dinamarquesa de sangue. Ricardo viria a casar com ela, para legitimar os seus filhos. De acordo com Dude de Saint-Quentin, Gunora de Crépon era de origem nobre dinamarquesa, filha de Harald I, rei da Dinamarca e de Giraith Olafsdatter. A sua família reinou na Normandia Ocidental e foi dito que ela mesma era muito rica. O seu casamento com Ricardo I foi de grande importância política, tanto para seu marido e sua progenie. O seu irmão, Erfast de Crépon, foi progenitor de uma grande família normanda. As suas irmãs e sobrinhas casaram com alguns dos nobres mais importantes na Normandia. Do casamento entre Ricardo I,
o destemido, Duque da Normandia e Gonora de Crépon, minha 32ª avó, 7 vezes minha avó, nasceram. Ricardo II da Normandia, o Bom, Duque da Normandia, casou por 2 vezes, a primeira com Judite de Bretanha, meus 31º avós, 7 vezes meus avós, e a segunda em 1017, com Strida Svensdottir. Roberto II de Roão, dito o dinamarquês, arcebispo de Roão, conde de Évreus, falecido em 1037, teve filhos com uma senhora de nome Erleva, meus 31º avós, 5 vezes meus avós. Maugério. Ema da Normandia, casada por 2 vezes, a primeira no ano 1000 com Ethelred II de Inglaterra, reis dos saxões. O segundo casamento foi em 1017, com Canudo II da Dinamarca, o Grande, rei de Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. Matilde da Normandia, casou com Odão II de Blois, conde de Blois, Champagne e Chartres. Muriela da Normandia, casada com Tancredo de Altavila, senhor de Cotentin. Guilherme da Normandia, senhor de Eu, casado com Leselina de Turquevila, filha de Turoldo de Pont-Audemer. Beatriz da Normandia casou com Ebal Comborne de Turenne, segundo Visconde de Comborne, 4º Visconde de Turenne, meus 31º avós, 4 vezes meus avós, filho de Arquibaldo I, 1º Visconde de Comborne e de Sulpice de Turenne. Avoisa da Normandia casada com Godofredo I Berengário de Rennes. Judite da Normandia casada com Turstan de Gauche. Fredezenda da Normandia casou com Tancredo de Hauteville, senhor de Cotentin, meus 31º avós, 7 vezes meus avós.